Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas, até que me mudei para Hollow Creek, uma pequena cidade sem muitas características, situada nas colinas rurais da Pensilvânia, com uma população que mal chegava a 200 habitantes. Hollow Creek parecia a fuga perfeita do caos da vida na cidade. Eu sonhava com manhãs tranquilas, noites aconchegantes ao redor da lareira e conversas ocasionais com os vizinhos amigáveis. O que encontrei, no entanto, foi uma realidade assustadora que me assombraria muito tempo depois de eu partir. Foi no final do outono quando cheguei. As folhas estavam se transformando em brilhantes tons de laranja e carmesim, uma cena pitoresca que parecia pertencente a um cartão postal. A cidade era charmosa, com uma única rua principal ladeada por prédios antigos e rangentes, cada um guardando seus próprios segredos. Aluguei uma casa pequena na beira da cidade, uma estrutura envelhecida com uma fachada desgastada, que obviamente já tivera melhores dias. Apesar de seu estado, me apaixonei por ela imediatamente. O piso rangente, as janelas concorrentes de ar e a solidão que ela oferecia eram exatamente o que eu desejava. Meus primeiros dias em Hollow Creek foram tranquilos, marcados por longas caminhadas pelas florestas ao redor e noites gastas desencaixotando meus pertences. Fui ao restaurante local, o Creekside Café, onde os moradores eram acolhedores, mas reservados. Pareciam educados, mas havia uma tensão palpável em suas conversas. Sempre que eu perguntava sobre a história da cidade, eles trocavam olhares desconfortáveis antes de mudar de assunto. Era estranho, mas eu encarei como peculiaridades de uma cidade pequena. Não foi até que conheci a velha senhora Hargrove que comecei a ouvir os sussurros, literalmente. Uma noite fria, decidi visitar a biblioteca local, um prédio pequeno que parecia ter saído de um conto de fadas. A senhora Hargrove, uma mulher na casa dos 70, era a bibliotecária e parecia ter estado ali para sempre. Ela tinha cabelo prateado, óculos finos na ponta do nariz e uma voz que tremia levemente quando falava. Perguntei-lhe sobre a história de Hollow Creek, e ela se inclinou para perto, com a voz baixando para um sussurro conspiratório. Dizem que esta cidade é assombrada. Os espíritos daqueles que nunca encontraram paz ainda estão aqui, disse ela, olhando por cima do ombro, como se alguém pudesse estar ouvindo. Eu ri das suas palavras, achando que era apenas mais uma história de fantasmas para entreter. Mas a senhora Hargrove estava séria. Eles não gostam de forasteiros. Eles te observam, querem saber suas intenções. Ela me alertou, os olhos estreitando-se com preocupação. Cuidado por onde anda e sempre se afaste do velho moinho. Coisas ruins aconteceram lá. A menção do velho moinho despertou meu interesse. Era um prédio abandonado no outro lado da cidade, envolto em mistério e intriga. Não pude resistir, e no dia seguinte fui explorá-lo, armado apenas com minha curiosidade e uma lanterna. O velho moinho se erguia de forma sinistra contra o céu de outono, suas janelas quebradas e a madeira estilhaçada. Ao entrar, um arrepio percorreu minha espinha. O ar estava pesado com o cheiro de mofo, e o piso rangia ominosamente sob meus pés. Iluminei o interior pouco iluminado, revelando restos de maquinário cobertos de ferrugem e poeira. Sentia como se as paredes estivessem sussurrando, compartilhando segredos de um tempo há muito esquecido. Fui mais fundo no moinho, meu coração batendo rápido de uma mistura de excitação e medo. Foi então que ouvi um sussurro fraco ecoando pelos corredores. Saia! A voz era quase inaudível, mas fez com que um arrepio percorresse meu corpo. Parei, minha respiração travada na garganta. Estaria eu imaginando coisas? Balancei a cabeça, tentando afastar a ideia de ser apenas um truque da minha mente. Mas quando me virei para sair, o sussurro veio novamente, mais claro desta vez. Saia daqui. O pânico tomou conta de mim, e corri para a saída, meu coração disparando enquanto tropeçava pelos destroços, sentindo o peso de olhares invisíveis sobre mim. Saí do moinho correndo e fui para o carro, tremendo incontrolavelmente. Naquela noite, tentei afastar a experiência, convencendo-me de que era apenas uma brincadeira do vento ou minha imaginação exagerada. Mas o sono me escapou, e fiquei acordado, assombrado pela lembrança daquela voz. Nas semanas seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer em minha casa. Objetos se moviam sem explicação. As luzes piscavam como se tentassem se comunicar.
Tentei convencer a mim mesmo de que era apenas a fiação velha e as peculiaridades de uma casa antiga, mas, no fundo, eu sabia que algo estava errado. Os sussurros continuaram a me assombrar, ficando cada vez mais altos e insistentes. Comecei a temer o silêncio da noite, quando a casa se preenchia com murmúrios suaves que pareciam ecoar das paredes. Muitas vezes, vislumbres de sombras passavam pelo meu campo de visão periférico, mas quando olhava, não havia nada lá. Sentia uma sensação esmagadora de estar sendo observado, como se os espíritos de Hollow Creek estivessem analisando cada um dos meus movimentos. Desesperado por respostas, voltei à biblioteca e procurei pela Sra. Hargrove. Expliquei minhas experiências e, para minha surpresa, ela me escutou atentamente, com uma expressão grave. Você não deveria ter ido ao moinho. Ela me repreendeu suavemente. Aquele lugar é amaldiçoado. Os moradores sabem disso. Eles tentaram manter isso em segredo, mas ele não esquece o que aconteceu lá. Eu continuei, minha curiosidade superando o medo. O que aconteceu lá? Perguntei. Ela suspirou, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Há anos, uma tragédia aconteceu. Um incêndio consumiu o moinho, levando as vidas daqueles que estavam dentro. Dizem que seus espíritos nunca partiram. Eles vagam pelas ruínas, buscando vingança contra quem se atreve a invadir. Senti um arrepio correr pela minha espinha. Mas por que comigo? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Eu não queria fazer mal. Só queria saber da história da cidade. A Sra. Hargrove estendeu a mão, apertando minha mão com uma força surpreendente. Não se trata de fazer mal, trata-se de respeito. Você precisa pedir desculpas aos espíritos e reconhecer sua dor. Só assim eles te deixarão em paz. Naquela noite, sentei-me na sala, as sombras dançando de forma sinistra à luz bruxuleante de uma vela. Com mãos trêmulas, escrevi uma carta dirigida aos espíritos do moinho, expressando meu arrependimento por ter invadido o lugar onde descansavam. Esperava que, de alguma forma, minhas palavras chegassem a eles, oferecendo consolo e encerramento. Quando li a carta em voz alta, a atmosfera na sala mudou. Uma brisa fria varreu o ambiente, apagando a chama da vela. Meu coração disparou enquanto continuava a ler, e os sussurros ao meu redor ficaram mais altos, quase frenéticos. Perdoe-nos, perdoe-nos, pareciam dizer. De repente, um grande estrondo veio da cozinha, e eu pulei de pé. O som de vidro se estilhaçando ecoou pela casa, e o pânico tomou conta de mim. Corri para a cozinha e encontrei meus pratos espalhados pelo chão, um deles quebrado. Era como se uma tempestade tivesse varrido o lugar em um instante. Caí de joelhos, sentindo o peso da desesperança. Desculpe, gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu não queria incomodar. Por favor, me deixem em paz. A sala ficou mais fria, e por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Então, como resposta, ouvi um suspiro suave e triste, seguido de um sussurro que agora estava inconfundivelmente mais claro do que antes. Ajude-nos! O medo tomou conta do meu coração, e percebi que isso era mais do que uma assombração. Era um pedido de ajuda. Os espíritos do moinho estavam presos em sua dor, incapazes de encontrar paz, e de algum modo, eu estava conectado ao sofrimento deles. Eu tinha que fazer algo. Passei os próximos dias pesquisando a história do moinho, descobrindo relatos sobre o incêndio que ceifou tantas vidas e as famílias destruídas pela tragédia. Aprendi sobre os moradores que perderam entes queridos, seu luto gravado na própria essência de Hollow Creek. Fiquei claro para mim que esses espíritos não eram maliciosos, apenas estavam perdidos, buscando reconhecimento para seu sofrimento. Na noite do aniversário do incêndio, eu voltei ao moinho, trazendo flores e acendendo velas em respeito aos que haviam partido. Quando fiz isso, a sensação de tensão no ar desapareceu. O silêncio tomou conta da paisagem, mas desta vez, não era um silêncio ameaçador, mas sim uma quietude pacífica, como se os espíritos finalmente tivessem encontrado um descanso merecido. Eu nunca mais experimentei aqueles sussurros perturbadores, e a casa voltou ao normal. No entanto, algo mudou dentro de mim. A história de Hollow Creek e dos espíritos que habitam seu território se entrelaçou com a minha própria história, me lembrando de que nem todos os mistérios podem ser explicados,
E algumas coisas devem ser respeitadas para que possamos seguir em paz. Eu cresci em uma pequena cidade chamada Hollow Creek, localizada nas florestas do norte de Wisconsin. Era o tipo de lugar onde todos conheciam os nomes uns dos outros e os rumores se espalhavam como fogo selvagem. A cidade era antiga, com raízes que remontavam ao início dos anos 1800, mas tinha um charme que era ao mesmo tempo acolhedor e estranho, o que se escondia por baixo da superfície. No entanto, era a história sombria que assombrava Hollow Creek, especialmente o cemitério. O cemitério ficava logo fora da cidade, na borda de uma floresta densa. Estava coberto de túmulos quebrados e flores silvestres que pareciam florescer intensamente contra o cenário de decadência. Os locais diziam que era amaldiçoado e muitas crianças desafiavam umas às outras a visitá-lo. Mas poucos realmente faziam isso. Eu era um dos corajosos, ou tolos, dependendo de como você olhasse para isso. Meus amigos e eu ouvimos as histórias por anos, contos de espíritos inquietos e figuras sombrias que vagueavam pelo cemitério à noite. A lenda dizia que havia corpos enterrados ali, cujos túmulos nunca foram marcados, vítimas das tragédias esquecidas da cidade. Todo ano alguém desaparecia, e dizia-se que o cemitério era onde eles acabavam. Apesar dos avisos, eu sentia uma curiosidade avassaladora. O fascínio pelo cemitério era forte demais para resistir. Ao nos aproximarmos do final do ensino médio, decidi que era hora de enfrentar as histórias de frente. Era final de outubro, e o ar estava fresco, cheio do cheiro das folhas caídas. Meus amigos Lily, Jake e Sarah eram céticos, mas estavam intrigados com minha proposta. Vamos à meia-noite no Halloween, sugere, com uma empolgação nervosa no peito. Para minha surpresa, todos concordaram. Pegamos lanternas, lanches e a coragem que só os adolescentes possuem, e fomos até o cemitério. Conforme nos aproximávamos, a atmosfera mudou. O vento uivava entre as árvores, criando uma melodia assombrante que parecia ecoar as histórias que havíamos ouvido. O portão estava enferrujado e rangeu quando o abrimos, revelando a visão estranha diante de nós. A lua estava alta, lançando sombras fantasmagóricas sobre os túmulos, cujas inscrições estavam desbotadas e gastas. Será que estamos mesmo fazendo isso? Jake perguntou, sua voz trêmula. Só por alguns minutos, respondi, tentando soar mais corajoso do que me sentia. Entramos no cemitério. O estalo das folhas sob nossos pés soava anormalmente alto no silêncio. Nossas lanternas dançavam sobre os túmulos, iluminando os nomes dos mortos, alguns conhecidos, outros esquecidos. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu observava a área, meio esperando ver alguém nos observando. Olhem aquele ali, Lily apontou, sua voz quase um sussurro. Eu virei a lanterna para a pedra que ela indicava. Era maior que as outras, quase escondida pela vegetação. A inscrição estava quase ilegível, mas consegui distinguir o nome Samuel Grayson. Quem era ele? Sarah perguntou, passando os dedos pela pedra. Não sei, respondi, me aproximando, mas parece antigo. Enquanto nos reuníamos ao redor da sepultura, uma brisa repentina passou pelo cemitério, fazendo os galhos das árvores balançarem de maneira sinistra. Senti uma sensação estranha, como se o ar tivesse ficado mais denso, e olhei ao redor, nervoso. Então, vi. Uma figura apareceu na borda do cemitério, envolta em sombras. Meu coração disparou. Pisquei, pensando ser um truque de luz, mas a figura continuava imóvel e silenciosa. Era uma mulher vestida com um vestido branco antiquado, com os cabelos caindo sobre os ombros como uma cortina. Gente, vocês estão vendo isso? Perguntei, minha voz mal saindo. Todos se viraram, com o rosto pálido, ao verem a mulher. Vamos embora daqui, Jake disse, sua voz cheia de pânico. Mas antes que pudéssemos nos mover, a figura deu um passo à frente. Me ajudem, ela sussurrou, sua voz etérea e assombrante. O que você quer? Eu gritei, tentando soar corajoso, mas o medo apertava minha garganta. Me ajudem a encontrar a paz, ela disse, seus olhos nos observando. Pareciam brilhar na escuridão, cheios de tristeza. Antes que pudéssemos responder, ela apontou para o canto distante do cemitério. Ele está enterrado ali. Vocês devem me ajudar.
O ar ficou mais frio, e senti um arrepio na espinha. Quem? Perguntei, mas minha voz se perdeu no vento crescente. Samuel, ela disse, sua voz desaparecendo. Samuel Grayson. Então, tão rápido quanto apareceu, ela desapareceu nas sombras, deixando-nos paralisados e em silêncio. O que diabos foi aquilo? Lily arfou, os olhos arregalados. Será que vimos realmente um fantasma? Jake perguntou, o rosto pálido. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos. Precisamos descobrir o que aconteceu com ele. Talvez assim possamos ajudá-la. Relutantemente, os outros concordaram. Fomos em direção ao canto do cemitério que ela havia apontado. A sensação de pavor crescia a cada passo. O solo estava irregular e o ar parecia carregado, como se algo estivesse nos esperando. Chegamos ao local. Um amontoado de pedras quebradas estava parcialmente coberto por ervas daninhas. Ao iluminarmos a área com as lanternas, senti uma sensação de peso ao nosso redor, como se a terra carregasse os segredos que guardava. O que devemos fazer? Sarah perguntou, olhando ao redor, nervosa. Devemos cavar, respondi, surpreendendo até a mim mesmo com a sugestão, mas a necessidade de descobrir a verdade parecia urgente. Você está sério? Jake protestou. Não podemos só sair daqui. E se ela estiver presa? E se essa for a única maneira de libertá-la? Com hesitação, eles acabaram se juntando a mim. Usamos as mãos para limpar as ervas daninhas, cavando até nossos dedos ficarem doloridos e vermelhos. À medida que a terra voava, começamos a descobrir fragmentos de madeira antiga e metal enferrujado. A sensação de medo aumentava no meu peito, mas continuei. Depois do que pareceu uma eternidade, nossos esforços revelaram o topo de um pequeno caixão de madeira podre, quase completamente enterrado. A visão fez um arrepio percorrer minha espinha. O que devemos fazer agora? Lily perguntou, a voz tremendo. Abrano, disse, meu coração disparado. De jeito nenhum. Jake exclamou, mas antes que ele pudesse protestar mais, encontrei uma barra de ferro enferrujada próxima. E com o incentivo hesitante dos outros, consegui abrir o caixão. A tampa rangeu, revelando um corpo pequeno, podre, envolto em linho esfarrapado. O ar ao nosso redor ficou gelado, e uma onda de náusea me tomou ao olharmos para o caixão. Reparei em um pequeno pingente sobre o peito do esqueleto, um medalhão. Estiquei a mão, os dedos trêmulos ao pegá-lo. Estava manchado, mas intacto. Quando o abri, gaguejei. Dentro, estava uma foto da mulher que vimos antes. É ela, eu disse, percebendo que era uma fotografia da figura fantasmal. Naquele momento, a atmosfera mudou. Um arrepio percorreu o ar, e senti uma tristeza avassaladora tomar conta de mim, como se o peso da dor dela tivesse se instalado sobre meus ombros. De repente, o vento aumentou, uivando pelo cemitério como se os espíritos estivessem acordando. Os sussurros voltaram, mais altos agora, girando ao nosso redor como uma tempestade. Me ajudem a encontrar a paz, eles cantavam. Lily gritou, temos que sair agora. Mas, ao tentarmos correr, as sombras se tornaram mais espessas, se transformando em formas escuras que nos cercavam. O pânico tomou conta de mim e senti uma pressão avassaladora em direção ao caixão, como se a figura fantasmal estivesse me chamando para ficar. Ajudem-na! Gritei, mas não sabia como. As vozes ficaram frenéticas, uma cacofonia de dor e desespero. Justo quando pensei que seria engolido pela escuridão, lembrei do medalhão. Levantei, sentindo a energia passando por mim. Isso é seu, eu gritei, rezando para que ela me ouvisse. Nesse momento, o vento aumentou ainda mais, e as sombras recuaram, se formando em uma silhueta única diante de nós. Era ela novamente, a figura fantasmagórica, mas agora ela parecia mais tranquila, sorrindo suavemente. Ela olhou para o medalhão e então para nós. Vocês me libertaram, ela sussurrou, sua voz agora suave e cheia de gratidão. Obrigado. Antes que eu pudesse responder, ela se desfez em uma nuvem de fumaça fria, e o vento cessou. Olhei ao redor, e as sombras desapareceram. Nós realmente fizemos isso? Jake perguntou, sua voz cheia de incredulidade. Sim, respondi.
com a sensação de que uma grande carga havia sido retirada de nossos ombros. De volta à cidade, a história do que aconteceu naquela noite nunca foi totalmente acreditada. Mas, para nós, Hollow Creek e o cemitério nunca mais seriam os mesmos. E à medida que os anos passaram, a sensação de paz no ar ao redor do cemitério nunca mais foi quebrada. Eu não estava planejando ficar em Clairvaux. Era só uma parada rápida a caminho de Chicago, um pontinho no mapa no interior de Indiana. Aquele tipo de lugar que você passa por ele e esquece assim que o plano de limites da cidade desaparece no seu retrovisor. Mas o destino, ou algo mais sombrio, tinha outros planos para mim. Eu estava dirigindo tarde da noite, quando meu carro começou a falhar e engasgar antes de finalmente morrer completamente. O atendente do posto de gasolina na última cidade me garantiu que o tanque estava cheio. Então não era isso. Eu parei na beira da estrada, amaldiçoando minha má sorte. A floresta se erguia de cada lado, densa e impenetrável sob a luz da lua, e o ar carregava uma quietude que parecia quase antinatural. Eu não tinha sinal de celular, claro, então peguei minha lanterna e comecei a andar na direção das luzes fracas que eu havia visto cerca de 1 quilômetro atrás. Clairvaux não estava exatamente no meu itinerário, mas achei que alguém lá poderia ajudar. A cidade estava estranhamente silenciosa quando cheguei, sua rua principal alinhada com edifícios antigos e desgastados que pareciam não ter sido reformados desde a década de 1950, uma lanchonete, uma loja de ferragens, uma farmácia. Estava tudo fechado, apesar de ser pouco depois das 9 da noite. Até mesmo as lâmpadas de rua pareciam fracas, como se estivessem lutando para manter a escuridão afastada. O único sinal de vida era um pequeno motel no final da rua, com sua placa de vagas piscando de forma errática. Relutante, decidi passar a noite lá. O gerente, um homem magro e velho, com as costas curvadas e um comportamento nervoso, me entregou a chave sem muitas palavras. Quarto 7. O cheiro de mofo e algo levemente metálico tomava conta do ambiente, mas eu estava tão cansado que não me importei. Naquela primeira noite, não consegui dormir direito. Eu acordava constantemente com sons estranhos, arranhados, batidas, um murmúrio suave logo, fora da janela. Cada vez que olhava, não havia nada lá. Me disse que era o vento, ou talvez algum animal, mas lá no fundo, sentia como se estivesse sendo observado. Na manhã seguinte, fui até a lanchonete para tomar o café da manhã. A campainha tocou quando entrei e todas as cabeças se viraram para mim. A conversa parou instantaneamente. A garçonete, uma mulher de meia idade com olhos cansados, me deu um sorriso educado, mas cauteloso, enquanto me entregava o cardápio. Os outros na lanchonete, um punhado de locais tomando café, continuaram a me encarar até eu me sentar. Problemas com o carro? Perguntou a garçonete, enquanto me servia uma xícara de café. Sim, respondi, tentando soar casual. Espero consertar hoje. Alguma recomendação? O sorriso dela vacilou. Um pouco. Você pode querer falar com o Joe. Ele cuida da garagem na Elm Street. Se ele estiver por aí. Notei o jeito que ela disse-se. Após o café, caminhei até a garagem. Era um prédio antigo e decadente na periferia da cidade. Suas janelas cobertas de sujeira. O lugar parecia abandonado, mas a porta estava destrancada. Dentro, o cheiro de óleo e ferrugem era avassalador. Gritei, mas ninguém respondeu. Foi quando vi as fotos, afixadas em um mural, próximo à parte de trás da garagem. Havia dezenas de polaroides, todas tiradas no mesmo lugar, uma clareira na floresta. As fotos eram antigas e desbotadas, mas em cada uma havia uma pessoa na clareira, com o rosto parcialmente obscurecido pela sombra. Quanto mais eu olhava, mais perturbadoras as imagens se tornavam. Havia algo errado nelas. As figuras pareciam rígidas, antinaturais, como se não fossem totalmente humanas. Um barulho atrás de mim me fez pular. Me virei rapidamente e vi um homem na porta. Ele era alto e musculoso, com uma expressão impossível de decifrar. Perdeu-se? Ele perguntou, sua voz baixa e grave. Não, gaguejei. Eu estava procurando o Joe.
Ouvi dizer que ele pode consertar meu carro. Eu sou o Joe. Ele disse após uma longa pausa. Qual é o problema? Expliquei a situação e ele assentiu. Deixe suas chaves. Eu vou dar uma olhada. Algo nele me incomodava, mas não tive muita escolha. Entreguei as chaves e saí da garagem. Minha pele arrepiada enquanto sentia seus olhos me seguirem até a saída. O resto do dia passou sem maiores acontecimentos. Passei pela cidade, mas não havia muito o que ver. Todos que cruzava pareciam distantes, suas expressões reservadas, como se todos estivessem guardando algum segredo que não podiam ou não queriam compartilhar. À noite, os sons voltaram, mais altos e insistentes. Não era mais apenas batidas, agora era um arranhar, como se unhas estivessem arrastando no vidro. Meu coração batia forte enquanto eu me aproximava da janela e espiava através da cortina. Não havia nada lá, só a escuridão. Mas então eu vi uma figura na borda do estacionamento, mal visível na luz fraca. Era alta e magra, seus braços pendendo de forma anormalmente longa aos seus lados. Pisquei e ela desapareceu. Na manhã seguinte, voltei à garagem para verificar o carro. Joe estava lá, encostado no capô. Sua expressão tão inexpressiva quanto sempre. Seu carro está bem, disse ele. Nada de errado. Isso é impossível, eu disse. Ele quebrou. Não pegava. Ele deu de ombros. Está funcionando bem agora. Algo na forma como ele falou me fez sentir um arrepio. Peguei as chaves e saí, decidindo que era hora de sair de Clairvaux. Mas, ao dirigir para fora da cidade, meu carro começou a dar problemas de novo. O motor engasgou e os faróis piscavam. Desta vez, eu estava preso na floresta, a mesma floresta das fotos. O sol estava se pondo e as sombras cresciam mais longas. Tentei pedir ajuda, mas meu celular ainda não funcionava. Desespero se instalou quando percebi que teria que voltar andando para a cidade. Quando comecei a caminhar pela estrada, ouvi passos. Primeiro, estavam distantes, quase inaudíveis sobre o som das folhas debaixo das minhas botas, mas logo ficaram mais fortes, mais próximos. Me virei, minha lanterna cortando a escuridão, mas não havia nada ali. Os passos pararam, então começaram os sussurros. No começo, não conseguia entender as palavras, mas o tom era inconfundível, raivoso, acusador. Meu coração batia forte enquanto eu girava em círculos tentando encontrar a origem. A floresta parecia viva, as árvores se fechando ao meu redor. E então eu os vi. Figuras emergindo das sombras, seus rostos obscurecidos, seus movimentos antinaturais. Eram as mesmas figuras das polaroides. E elas estavam vindo atrás de mim. Corri. Galhos batiam no meu rosto e o chão parecia se mover sob meus pés. Mas eu não ousei parar. Os sussurros ficaram mais altos, mais frenéticos, até que estavam ensurdecedores. Vá embora, vá embora. Finalmente, eu saí da floresta e cheguei à estrada principal. As luzes de Clairvaux estavam à frente, mas não parei até chegar ao motel. Tranquei a porta do meu quarto e me sentei no canto, tremendo. Não dormi aquela noite. Ao amanhecer, entrei no carro e dirigi. Desta vez, ele não quebrou. Não parei até estar a quilômetros de distância, com Clairvaux sendo apenas uma memória distante no meu retrovisor. Já se passaram anos desde aquela noite, mas ainda não consigo explicar o que aconteceu. Tentei pesquisar sobre Clairvaux, mas é como se a cidade não existisse. Nenhum registro, nenhum mapa, nada. É como se tivesse sido apagada. Mas, às vezes, tarde da noite, ainda ouço aqueles sussurros. E me pergunto se Clairvaux algum dia realmente me deixará ir. Eu nunca planejei acabar em Barrows Hollow. Não estava em nenhum dos mapas que eu tinha e nenhum dos aplicativos de GPS no meu celular reconhecia o nome. Mas é justamente isso sobre se perder. Você não escolhe onde vai parar. Era para ser uma viagem tranquila de Raleigh até Cincinnati, nada complicado. Mas, em algum ponto na fronteira com Kentucky, meu GPS começou a falhar, redirecionando o tempo todo, até que eu desisti e decidi seguir uma placa pintada à mão na beira da estrada, dizendo Barrows Hollow 10 milhas. Eu estava com pouca gasolina, com fome e precisando de uma pausa. O nome parecia simpático,
até acolhedor. O primeiro sinal de que algo estava errado com Barrows Hollow veio antes mesmo de eu chegar à cidade. O ar ficou pesado, quase pegajoso, e um leve cheiro de enxofre entrou pela janela rachada. A estrada se estreitou, cercada por pinheiros imponentes que pareciam se aproximar mais a cada quilômetro. Quando cheguei à beira da cidade, o sol já tinha desaparecido atrás de nuvens densas e anormalmente escuras, deixando tudo em uma penumbra estranha. A cidade parecia ter saído diretamente da década de 1940, com seus prédios de madeira envelhecida ao longo de uma rua principal única. A tinta desbotada e os telhados caídos davam a impressão de que estavam prestes a desabar. Uma loja de conveniência com uma placa pintada à mão, um restaurante com uma luz de neon piscando e um posto de gasolina com bombas antigas eram os únicos sinais de vida, embora eu não tivesse visto ninguém na rua. Estacionei no posto de gasolina primeiro. As bombas eram mais velhas do que qualquer coisa que eu já tivesse visto, com mostradores giratórios em vez de displays digitais. Eu saí e tentei descobrir como usá-las, mas não havia nenhum jeito óbvio de começar. Uma campainha tocou vindo do pequeno galpão do atendente e um homem de macacão apareceu. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pelo sol. "Precisa de ajuda?" Ele perguntou, com uma voz áspera, mas educada. "Sim", eu disse, tentando parecer casual. "Só de passagem? O tanque está quase vazio." Ele acenou com a cabeça devagar. Depois fez um gesto para eu esperar. Ele manuseou a bomba com facilidade, mas algo na maneira como seus olhos se desviavam para o horizonte, como se esperasse que algo aparecesse, me deixou inquieto. "Qual a distância até a próxima cidade?" Eu perguntei, esperando que não fosse longe. "Não se preocupe com isso", ele respondeu com um tom sem emoção. "Você vai ficar por aqui um tempo." Tentei rir, mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Depois de pagar, dirigi até o restaurante e estacionei na frente. A fome finalmente venceu a minha apreensão. Dentro, o ar estava pesado com o cheiro de comida frita e algo mais, algo metálico. Uma garçonete, com um uniforme rosa desbotado, me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. O crachá dela dizia Marge. Eu pedi um café e um hambúrguer, mas enquanto esperava, percebi os outros clientes. Havia apenas alguns. 2 homens mais velhos no balcão, um casal jovem em uma cabine perto da janela, mas ninguém falava. Todos sentavam em silêncio, com os olhos fixos nos pratos ou nas xícaras. O único som era o zumbido de um ventilador antigo e o ocasional tilintar de talheres. Quando Marge trouxe a comida, tentei puxar conversa. "Lugar calmo, né?" eu disse. "Sempre é", ela respondeu, com a voz baixa. Ela hesitou antes de acrescentar: "A maioria das pessoas daqui não gosta de estranhos." As palavras dela ficaram no ar enquanto eu comia. Tentei ignorar a sensação estranha na nuca, a impressão de que alguém ou alguma coisa me observava. Depois de pagar a conta, decidi explorar um pouco a cidade. Passei pela loja de conveniência, onde as prateleiras estavam cheias de produtos velhos e empoeirados, e olhei pela janela de uma barbearia abandonada. O lugar todo parecia suspenso no tempo, como se tivesse sido esquecido pelo resto do mundo. Foi quando vi as crianças. Primeiro, vi uma só, uma menina parada no final da rua, o rosto coberto pelas sombras de um chapéu de aba larga. Depois, apareceu outra, um menino se esgueirando por trás de um prédio. Logo, eram meia dúzia delas, todas paradas, imóveis, com os olhos fixos em mim. Nenhuma delas sorriu ou acenou, apenas me encararam. Eu acelerei o passo, indo de volta para o carro, mas as crianças não me seguiram. Quando olhei para trás, elas tinham sumido, como se tivessem se evaporado no ar. De volta ao posto de gasolina, o atendente havia sumido e a cidade parecia ainda mais silenciosa. O sol estava se pondo, embora não tivesse se apagado totalmente, apenas estava desaparecendo, engolido pelas nuvens pesadas. Decidi que era hora de ir embora, mas quando estava saindo de Barrows Hollow, a estrada parecia diferente. Os pinheiros estavam ainda mais perto agora, suas ramas se entrelaçando acima de mim como dedos esqueléticos. O cheiro de enxofre estava mais forte e o ar se tornava mais pesado a cada quilômetro que eu percorri. Por horas, parecia. Mas a cidade continuava aparecendo à minha frente.
A terceira vez que me encontrei de volta em Barrows Hollow, estacionei o carro e fiquei lá, tentando controlar minha respiração. Algo estava errado, terrivelmente errado. Decidi voltar para o restaurante, esperando que Marge pudesse explicar o que estava acontecendo. Mas quando entrei, o lugar estava vazio. As luzes estavam acesas, os ventiladores ainda giravam lentamente, mas as mesas e cadeiras estavam desertas. Até o prato de comida que eu vira um homem comendo antes tinha desaparecido. Foi então que ouvi um zumbido baixo e gutural, como o som de um enxame de abelhas, mas mais profundo, mais ressoante. Parecia vir de todos os lados, ficando cada vez mais alto e opressor. Eu tropecei para fora, com o coração disparado, e os vi. As crianças estavam em um círculo no meio da rua, de mãos dadas, seus rostos ainda obscurecidos pelas sombras. O zumbido vinha delas, embora seus lábios não se movessem. Era uma vibração que parecia penetrar nos meus ossos, me sacudindo de dentro para fora. E então, elas se viraram. Não suas cabeças, seus corpos inteiros giraram para me encarar em uníssono, com movimentos duros e antinaturais. Eu dei um passo para trás, minha mente gritando para eu correr, mas minhas pernas não se mexiam. Foi então que eu vi a figura, alta e magra. Surgiu das sombras entre dois prédios. Seus membros eram longos e finos, e seu rosto, ou o que deveria ser o rosto, era uma extensão pálida, sem feições. Ela se moveu com uma graça lenta e deliberada, como se tivesse todo o tempo do mundo. O zumbido aumentou, quase ensurdecedor agora, e as crianças começaram a andar, se aproximando de mim em perfeita sincronia. A figura a seguiu, com o rosto sem olhos fixo em mim. Eu não lembro como voltei para o carro. Só sei que corri, e minhas pernas finalmente obedeceram. De alguma forma, consegui ligar o motor e dirigi mais rápido do que eu jamais dirigi, ignorando o jeito que a estrada parecia se torcer sob as rodas. A última coisa que lembro é de atravessar o limite da floresta, com as árvores se afastando enquanto eu acelerei para a estrada. O cheiro de enxofre desapareceu, e o ar ficou claro novamente. Quando finalmente tive coragem de olhar no retrovisor, não havia nada atrás de mim, apenas uma estrada vazia. Nunca encontrei Barrows Hollow em nenhum mapa. Tentei várias vezes, mas a cidade não parece existir. Me convenço de que foi uma alucinação, um delírio causado por estresse ou exaustão, mas às vezes, tarde da noite, eu ainda ouço aquele zumbido. Baixo, insistente, quase inaudível, e me pergunto se Barrows Hollow ainda está esperando para que eu retorne. Não era para ser mais do que uma viagem de fim de semana. Meu amigo Mark herdou uma cabana do tio falecido em uma cidadezinha chamada Stillwater, perdida no meio do nada, no Oregon. Ele me convidou para acompanhá-lo, dizendo que seria bom escapar do caos da cidade. Eu não era fã de acampamento ou cabanas isoladas, mas algo na ideia de desconectar por alguns dias me atraiu. A viagem até lá foi tranquila, embora as estradas ficassem cada vez mais estreitas e sinuosas à medida que nos aproximávamos da cidade. Quando chegamos, já era final da tarde e a luz estava se apagando rapidamente. Stillwater era exatamente o que você imagina para uma cidade rural esquecida. Vitrines antigas, um posto de gasolina que parecia não ter recebido uma reforma desde os anos 60, e uma única lanchonete que parecia ser o centro social da cidade. Não era o tipo de lugar que você visitaria a menos que tivesse um motivo específico. A cabana ficava a alguns quilômetros da cidade, na beira de uma floresta densa. Era pequena, mas sólida, com a pintura descascando e uma varanda caída, mas tinha um certo charme. As árvores ao redor estavam assustadoramente silenciosas, a não ser pelo ocasional farfalhar das folhas ou o canto distante de um pássaro. Mark fez uma piada dizendo que provavelmente éramos as primeiras pessoas a pisar ali em anos. Naquela noite, enquanto estávamos na varanda bebendo cerveja, Mark me contou sobre a história da cabana. O tio dele, um homem que ele mal conhecia, morou ali sozinho por décadas. Os moradores tinham suas teorias sobre ele. Alguns diziam que ele era um recluso que não confiava em ninguém. Outros afirmavam que ele enlouqueceu depois que a esposa desapareceu. Mark riu disso, mas algo na maneira como ele contou a história não me deixou confortável.
A primeira noite passou sem incidentes. Acordamos cedo no dia seguinte e decidimos explorar a floresta. Não havia trilhas por ali, então fomos andando sem rumo, absorvendo os sons e as imagens da natureza intocada. Mas, à medida que nos aprofundávamos, comecei a notar algo estranho: o silêncio. Não era apenas quieto, era opressor. Não havia pássaros, nem insetos, nem o farfalhar das folhas ao vento. Uma calmaria sobrenatural parecia pesar sobre nós. Mark percebeu isso também, mas se limitou a dar de ombros, dizendo que era só o jeito de ser daquelas bandas. Eu não estava tão certo disso. Eventualmente, encontramos uma clareira. No centro dela, havia uma estrutura estranha. Parecia um poço, mas as pedras estavam tão desgastadas que formavam um padrão intrincado de símbolos e formas que pareciam quase vivas, retorcendo-se e se contorcendo se você o olhasse por muito tempo. Mark estava fascinado. Ele se agachou perto do poço, passando os dedos pelas gravações e até se inclinou para olhar dentro. Eu fiquei mais afastado, um desconforto crescente no meu estômago. Tem água lá embaixo, disse Mark, com a voz ecoando um pouco. É fundo, muito fundo. Vamos embora, eu disse, tentando parecer casual. Esse lugar está me dando arrepios. Mark deu uma risada, mas não argumentou. Voltamos para a cabana, mas a sensação de estar sendo observado continuou comigo, mesmo depois de sairmos da clareira. Naquela noite, acordei com um som. Era fraco no começo, quase inaudível, mas foi ficando cada vez mais alto. Um zumbido grave, como se alguém estivesse soprando em cima de uma garrafa. O som parecia vir de todos os lados, vibrando pelas paredes da cabana. Achei que fosse o vento, mas quando olhei para fora, as árvores estavam imóveis. Mark ainda estava dormindo, roncando alto, então não o acordei. Fiquei deitado ali, ouvindo, tentando me convencer de que não era nada. Mas, à medida que os minutos passavam, o som se tornava mais distinto. Não era aleatório, era rítmico, como uma música, embora a melodia fosse desconexa e assombrante. Na manhã seguinte, Mark parecia completamente indiferente quando mencionei o som. Ele disse que era provavelmente o vento ou algum animal. Eu não estava tão certo, mas não insisti. Em vez disso, decidimos dar uma olhada na cidade. Stillwater estava ainda mais quieta do que eu lembrava. As poucas pessoas que vimos evitavam o olhar, com rostos pálidos e secos. Na lanchonete, a garçonete quase não falava enquanto anotava nosso pedido. Quando Mark tentou puxar conversa, ela apenas olhou para ele com estranheza e se afastou. Você sente isso? Mark perguntou quando saímos da lanchonete. Parece que todo mundo aqui está estranho. Eu acenei com a cabeça. O ar estava pesado, como a atmosfera antes de uma tempestade, mas não havia uma nuvem no céu. Decidimos estocar alguns suprimentos e voltar para a cabana, porque algo naquela cidade estava me deixando inquieto. Naquela noite, o zumbido voltou. Dessa vez, estava mais alto e acompanhado de sussurros que eu não conseguia entender, mas que pareciam urgentes, implorando. Acordei Mark, e para minha surpresa, ele também ouviu. Que diabos é isso? Ele sussurrou. Não sei, eu disse, mas está vindo da floresta. Mark pegou uma lanterna. Antes que eu pudesse impedi-lo, ele saiu correndo porta afora. Xingando baixinho, eu o segui. O som ficou mais forte à medida que nos aproximávamos das árvores. Não era mais apenas um zumbido. Agora era um cântico, baixo e gutural, como se uma dúzia de vozes estivesse falando em uníssono. Seguimos o som até a clareira e meu coração afundou. O poço estava brilhando com uma luz azul pálida que emanava de suas profundezas. As gravações pareciam pulsar, seus padrões mudando diante dos meus olhos. Que diabos é isso? Mark sussurrou, a voz trêmula. Antes que eu pudesse responder, o cântico parou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Então, o chão começou a tremer. Mark deu um passo para trás, sua lanterna caindo e girando no chão, lançando sombras selvagens nas árvores. Algo emergiu do poço. Primeiro, parecia fumaça, retorcendo-se e girando em formas inaturais, mas à medida que se consolidava, tomou uma forma alta, fina e distorcida de maneira impossível. Seu rosto era um vazio, uma escuridão tão profunda que doía olhar para aquilo.
Seus membros se moviam com uma cadência estranha e desumana. Corra! A palavra não foi dita em voz alta, mas ecoou na minha mente como uma ordem esmagadora que eu não podia ignorar. Agarrando o braço de Mark, eu o puxei e, para minha surpresa, ele não resistiu. Corremos, atravessando a floresta, o zumbido e os sussurros nos perseguindo até a cabana. Não dormimos aquela noite. O som nunca parou, crescendo mais e mais até ser tudo o que podíamos ouvir. Ao amanhecer, decidimos ir embora. A viagem para sair de Stillwater foi um borrão. A estrada parecia mais longa do que deveria, com as árvores pressionando de ambos os lados. O zumbido nos seguiu, só desaparecendo quando finalmente alcançamos a estrada principal. Nunca falamos sobre o que aconteceu. Mark vendeu a cabana alguns meses depois, embora eu duvide que tenha contado toda a história para o comprador. Quanto a mim, nunca mais voltei ao Oregon. Mas, às vezes, tarde da noite, eu ouço o zumbido de novo. É fraco, quase imperceptível, mas está lá. E eu me pergunto se Stillwater alguma vez realmente nos deixou ir.